Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 30 de abril, são 10 horas da manhã aqui na Polônia, aqui em Varsóvia, 11 horas da manhã lá em Kiev, na Ucrânia, e 5 horas da manhã no horário de Brasília, né? Eu estou fazendo esse vídeo mais cedo porque daqui a pouquinho eu vou pegar o trem para Kiev, então eu tenho que encerrar aqui, entregar o hotel e ir para a estação de trem. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui em Varsóvia com o Bruno Greco. Vamos fazer um collabzinho rápido antes de eu pegar o trem lá para Kiev. Então vamos ter aí novidades boas ao longo do dia, mas infelizmente eu tive que fazer esse vídeo um pouco mais cedo que o normal. E também já vou avisar vocês que o vídeo de amanhã vai sair mais tarde do que o normal, deve atrasar umas 2 horas, porque eu chego em Kiev a 1 hora da tarde. Então, até eu chegar no hotel, conseguir fazer o check-in no hotel lá de Kiev e aí preparar o vídeo, começar a preparar, eu só vou começar a gravar isso lá para as 16 horas lá em Kiev, ou seja, vai sair mais atrasado no Brasil o vídeo de amanhã, né? Eu lamento muito, mas é aquele negócio, na viagem não tem como a gente evitar de ter alguns contratempos desse tipo. O importante é que a informação vai sair, vai ter um vídeo por dia sobre a Ucrânia, isso não vai faltar, né? Falando sobre a situação lá na Ucrânia, houve uma série de relatos de avanços ucranianos em Nova Kakhovka, em Zaporizhia, em Vuhledar, em Donetsk, em um monte de lugar, até em Bakhmut, estão dizendo que os ucranianos estão avançando. Será que começou a contraofensiva ucraniana? Não dá para saber, tá? Mas que certamente aumentou a intensidade dos combates ucranianos na linha de frente, isso sim, a gente tem relatos que isso está acontecendo. A situação em Bakhmut continua muito trágica para os ucranianos. Os russos, com as técnicas de bombardeio, mesmo que tenha arrefecido um pouco nos últimos dias, ainda são técnicas efetivas, ainda conseguem destruir completamente a cidade e assim impedir sua defesa, mas os ucranianos ainda mantêm parte da cidade, ainda estão encastelados ali na região sul da cidade e os russos têm cada vez mais dificuldade de avançar nessa parte final. A gente sabe que o Prigozhin e o Shoigu prometeram para o Putin a entrega de Bakhmut até o dia 9 de maio, né, até o dia da independência, o dia da vitória que eles comemoram lá na Rússia, né, a vitória na Segunda Grande Guerra, mas eu acho que eu não sei se eles conseguem não, tá? Porque embora eles tenham avançado nos últimos dias com essa técnica, parece que eles estão com problema de falta de munição e mais uma série de problemas lá na região. Inclusive, o Prigozhin ameaçou abandonar a luta em Bakhmut, falou que ia tirar o grupo Wagner de lá se não receber munição. Se isso vai resolver alguma coisa ou não vai resolver, a gente não sabe, né? E já estão acusando ele de tá fazendo um motim contra o Putin. No final das contas, a cidade de Bakhmut pode acabar sendo pivotal aí nessa coisa para o desentendimento entre as forças russas ali e pode gerar um problema muito maior para o Putin mais adiante, né? No resto da linha de frente, como a gente falou, os ucranianos têm feito ações agora no finalzinho de abril, dando a entender que a ofensiva está entrando, a contraofensiva ucraniana está entrando numa fase mais aguda, né? Com a explosão do depósito de óleo aqui, depósito de combustível aqui em Sevastopol, muitos russos ficaram apavorados, estão saindo da Crimeia em grande número, né? Tem um enorme engarrafamento do pessoal russo fugindo da Crimeia, vendo justamente que a situação está ficando complicada para eles ali. E tem informação, inclusive, que militares russos estão saindo da Crimeia, indo em direção à Federação Russa, nesse momento, querendo a transferência para a Federação Russa, ou seja, até os militares ali da, entre aspas, República Autônoma da Crimeia não estão acreditando na defesa ali da região, né? E a Ucrânia anunciou que tem dezenas de pilotos capacitados a pilotar o F-16. De onde é que saíram esses pilotos, né? Se você acompanha o meu canal aqui, você sabe, eu avisei para vocês que o treinamento em pilotos da Ucrânia começou no ano passado, na verdade no F-16, né? E agora pode ser que justamente nesse momento, quando ninguém espera, os Estados Unidos ou os aliados da OTAN anunciem o envio de F-16 para a Ucrânia. Vamos ver se isso vai acontecer. Por hora é só especulação. Vamos ver essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Do You Accept Euro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, vamos aqui dar uma olhada como é que está a situação. Mais um incêndio na Rússia. Isso aqui é uma fábrica de dispositivos militares, de canhões militares aqui, ó. A planta em Motovilikin, em Perm, na Rússia. Eles fazem lançadores de foguetes MLRS, né, aqueles foguetes equivalente ao HIMARS, mas com menos precisão. Não tem o G do GPS na frente, ou seja, são foguetes que são direcionados pela balística, mas não por GPS. Então, a fábrica pegou fogo e, aparentemente, o incêndio foi na subestação da fábrica e, com isso, a fábrica está sem conseguir operar neste momento, né? E, curiosamente, a gente não sabe, pode ter sido só um incêndio acidental, né? Isso não tem nada que diga outra coisa. Mas pode ter sido uma sabotagem também. A gente sabe que os ucranianos têm feito esse tipo de coisa visando exatamente as subestações nessas fábricas. Por quê? Porque você incapacita o funcionamento da fábrica dessa forma. Sem energia elétrica, eles não conseguem manter a fábrica funcionando. Então isso aqui vai atrasar um pouquinho a produção desses lançadores de foguetes russos, né? Mas o que o pessoal está falando, tem um monte de discursos, de informações aí de que os ucranianos estão fazendo uma grande quantidade de bombardeios agora. Começou de ontem para hoje e justamente, por exemplo, em Krasnohoran, aqui eles estão dizendo que as forças russas ali próximas a Paraskovivka, que é próximo à cidade de Krasnohoran, estão próximas a colapsar devido ao bombardeio diário que eles estão recebendo dos ucranianos. Será que é por isso que o Prigozhin está tão preocupado? A gente vai falar sobre o Prigozhin, que ele está ameaçando a rebelião, está dizendo que vai, o Mutin está falando que vai abandonar Bakhmut com o grupo dele porque não recebe munição e coisa e tal. Isso aqui pode indicar de fato que os ucranianos estão avançando nessa região aqui, né? Esse bombardeio pode ser uma preparação justamente para o avanço ucraniano nessa região. Por enquanto, não tem nada, só bombardeio. Aqui também uma mensagem que foi colocada num blogger, num Telegram russo, né, falando que para o pessoal ficar calmo, que não tem nenhum pânico. Eu repito para aqueles que estão ouvindo o Roholov, não, ninguém tem Pavlivka, Pavlivka não está com os ucranianos. Por quê? Porque parece que tem discussão nos telegrams russos de que os ucranianos retomaram Pavlivka. Vamos ver Pavlivka onde é que é. É aqui nessa região próxima a Vuhledar. Se vocês lembram, Vuhledar é aqui, os russos chegaram perto de tomar Vuhledar, mas não conseguiram tomar a cidade. Os ucranianos retomaram toda essa área aqui, inclusive essas dachas que ficam aqui ao sul, e a informação é que os ucranianos tomaram Pavlivka, ou pelo menos isso está circulando entre os bloggers russos, né? O que seria um problema muito sério, porque acabaria com qualquer pretensão russa de avanço aqui nessa região. Então, o cara está falando aqui, não, ninguém tem Pavlivka, os russos não têm, mas os ucranianos não têm também. Está na briga lá a cidade de Pavlivka, né? Outra informação, olha só, os russos estão dizendo que a Ucrânia está lançando artilharia intensa em Nova Kakhovka, em Kherson. Ou seja, a contraofensiva ucraniana parece estar iniciando na região de Kherson, embora isso provavelmente seja um disfarce, né? Seja uma isca para depois eles pivotarem para Zaporizhia ou Luhansk. De qualquer forma, as autoridades russas estão dizendo que os ucranianos atingiram a barragem lá, e isso resultou em falta de energia elétrica lá em Nova Kakhovka, né? Lembrando, Nova Kakhovka é nessa região aqui. Kozatsky está na mão dos ucranianos, na margem direita do Dnipro, mas Nova Kakhovka, que fica na margem esquerda, está nas mãos dos russos. E Nova Kakhovka é uma cidade muito importante. Se os ucranianos pretendem, de fato, fazer uma ofensiva aqui cruzando o Dnipro, Nova Kakhovka certamente seria o primeiro lugar desejado, né? Por vários motivos. Primeiro, porque tem uma passagem aqui que não pode ser totalmente destruída, que é a barragem. Ela pode ser danificada, mas ainda tem a barragem ali. Sempre é possível fazer conserto e tentar fazer alguma solução temporária, diferente da ponte de Antonivka, que a gente viu aqui. O pessoal estava falando sobre a ponte de Antonivka, a cabeça de ponte dos ucranianos aqui na margem esquerda, mas a verdade é que a ponte de Antonivka seria muito difícil para ser recuperada. Pode-se fazer alguma coisa alternativa, usando barcaças, alguma coisa intermediária, mas a ponte em si é difícil. Ao passo que
Aqui em Nova Kakhovka, embora a represa esteja danificada, e inclusive os russos estão dizendo que foram os ucranianos que danificaram, mas os ucranianos estão dizendo que foram os russos que danificaram a represa aqui, mas de qualquer forma, destruir a represa totalmente é impossível, então sempre é possível criar uma solução usando o que sobrou da represa aqui para fazer a passagem de tropas. Então, seria o ponto mais fácil dos ucranianos estabelecerem uma passagem para veículos pesados aqui nessa região. E, além disso, você tem aqui o canal que abastece a Crimeia. Então, se os ucranianos tomarem Nova Kakhovka e interromperem esse canal aqui, isso já vai ser um baque enorme nos russos, porque lembra, a Crimeia ela tem um problema sério de falta d'água. Ela tem uma série de rios aqui, mas esses rios têm volume pequeno de água, não conseguem abastecer todas as pessoas da cidade e a agricultura na região. Então, a Crimeia inteira ela depende deste canal que traz água do rio de Dnipro através aqui e passa aqui nessa região e abastece de água toda a Crimeia. Se os ucranianos tomarem Nova Kakhovka, eles conseguem com muita facilidade interromper esse canal aqui, e isso já gera uma preocupação enorme para os russos lá na Crimeia. Então, de novo, isso daqui são os russos dizendo que os ucranianos estão lançando um fogo de artilharia muito forte lá em Nova Kakhovka, mas a gente não tem nenhuma informação significativa sobre quais são o que realmente está acontecendo lá, né? Aqui tem mais uma, olha só, o pessoal aqui está falando sobre a área de Vodiane e Marinka, né? Está muito quente na região de Donetsk nos últimos dias. O inimigo aumentou muito o uso de artilharia. Desde o dia 28 de abril, tem sido um assalto massivo em Permovaivsk e em várias outras regiões ali. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? Né? Eles estão falando dessa outra região aqui, próxima a Donetsk. Então, eles estão falando aqui na região de Permovaivsk, que é essa região aqui, próximo a Donetsk, e Marinka, que fica aqui, também está havendo muita artilharia ucraniana nessa região, ou seja, indicando que os ucranianos estão preparando justamente a contraofensiva. Como a gente imaginou, antes do avanço propriamente dito, os ucranianos iriam usar uma grande quantidade de artilharia nos dias que precedem essa ofensiva. Então, realmente impressionante aqui a gente vê esses relatos em várias regiões da linha de frente, né? Aqui tem mais um exercício que o pessoal está fazendo, mais uma daqueles vídeos que o pessoal solta para mostrar que os ucranianos estão treinando, né? Não dá para saber onde é que é isso daqui. Isso aqui certamente é local de treinamento, estão aprendendo a usar os Marder e coisa e tal. Mas é aqueles vídeos que os ucranianos lançam para mostrar para os russos, olha, está chegando a hora, tá? Estamos chegando no momento certo para fazer a contraofensiva aqui, né? Enfim, essa é o vídeo só mesmo para propaganda no final das contas. O que chama atenção é esse número enorme de detalhes soltos, tipicamente publicados pelos russos, de que estão sentindo um aumento do fogo de artilharia lá na região da linha de frente toda. Né? Será que eu vou dar sorte de chegar em Kiev e a Ucrânia começar essa contraofensiva? Porque eu estou pegando o trem para Kiev daqui a pouquinho, chego lá em Kiev amanhã. Né? O trem ele leva a noite toda para atravessar daqui de Varsóvia até Kiev, mas chego lá amanhã. Será que eu vou dar essa sorte? Vamos ver, mas não interessa, isso aí é o de menos. Se eu tiver que cobrir o resto da guerra, a contraofensiva no Brasil vai estar ótimo também. Importante a contraofensiva dar certo no final das contas, né? Então, muito bacana isso daqui. Agora, a situação lá em Bakhmut, que está bastante complicada. Não está complicada só para os russos, não, tá? A gente tem que deixar claro isso, está complicada para os ucranianos também. Se você olhar a situação aqui, os ucranianos já cederam uma parte aqui das barracas e o último ponto que eles têm ainda domínio, como a gente falou, são justamente esses prédios aqui nessa região sul aqui da cidade, que é uma região mais elevada e tem prédios altos, então eles ainda conseguem manter alguma coisa aqui. Os russos agora têm que atravessar partes baixas que podem ser alvejados com facilidade a partir desses prédios, mas lembra, a estratégia dos russos é usar bombardeio de avião
para destruir completamente os prédios. Então, o que se imagina que vai acontecer é alguma coisa desse tipo. Nos últimos dias, os russos não fizeram ataques, justamente porque os ucranianos levaram NLAWs e outras armas anti-avião, de forma que se o avião se aproximar, ele corre o risco de ser derrubado aqui dessa região. Mas é possível imaginar que os russos estão fazendo essa pausa justamente para juntar munição, para guardar, para preparar um ataque final e fazer a demolição completa dessa parte aqui, né? Se os prédios forem demolidos, os ucranianos não têm interesse em continuar aqui. É importante lembrar que tem muito mais russo nessa região aqui do que ucraniano. O número de tropas ucranianas aqui é pequeno. A ideia deles justamente nunca foi manter a cidade, foi só atritar os russos ao máximo. Então, no momento que essas tropas ucranianas que estão aqui não tiverem mais a capacidade de manter uma posição segura, uma posição firme nos prédios, eles provavelmente vão sair. Só que, se a coisa está ruim para os ucranianos, está muito pior para os russos, né? O Prigozhin lançou esse vídeo há uns dias atrás, a gente falou sobre isso na época, dizendo que reclamando de falta de munição e ameaçando sair lá de Bakhmut. O grupo Wagner falou que vai focar na África, vai sair de Bakhmut, e se o Ministério da Defesa não mandar mais munição para eles não vão continuar. Tem até depois uma carta aqui do Prigozhin falando que perdeu 95 russos mortos em ação só no dia 29 de abril, e segundo ele, por falta de apoio de artilharia, falta de munição. Isso aqui, 94 só em Bakhmut, tá? A gente fala que todo dia morrem entre 600 e 800 russos na linha de frente toda, mas na linha de frente toda, é um bocado de coisa, tem várias cidades, né? Aqui a gente está falando de 94 mortos apenas em Bakhmut. Então, e no dia 29 de abril, né? E daí ele está reclamando justamente nesse negócio, falando que sem munição ele não consegue manter a segurança das tropas, que as tropas estão morrendo em grande número e que ele vai abandonar Bakhmut, está ameaçando isso daqui. E o Igor Shchushko, ele vê nessa rebelião do Prigozhin, na verdade, algo que pode ser benéfico para a Ucrânia, né? Então ele fala aqui que o Putin tinha ordenado que Bakhmut fosse tomada até o dia 8 de maio, até o dia 9 de maio, na verdade, né? Que é o dia da vitória, o dia que os russos comemoram a vitória na Segunda Grande Guerra, e o Putin queria ter esse feito para falar, pelo menos isso, uma cidade tomada desde agosto do ano passado, que eles tentam tomar Bakhmut, não conseguem, mas conseguiriam avançar alguma coisa pelo menos, né? O Prigozhin teve sua bênção, né, como líder do PMC Wagner, né, só que na verdade tem muita influência do FSB e do GRU, ou seja, da inteligência militar russa, né? E o exército russo e a inteligência russa tem muita briga um com o outro, né? Então essa briga do grupo Wagner com o exército russo, ela é uma briga que não é de agora, é uma briga que já existe há bastante tempo, é uma briga que já é histórica lá na Rússia entre os militares e os serviços de inteligência. Então, imagina que se acontece realmente, olha só, ele está falando aqui que ele está esperando que isso aconteça, eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que o Prigozhin não é maluco de tirar as tropas dele de Bakhmut, ele sabe que o fronte desabaria para os russos ali, os ucranianos avançariam bastante, seria uma derrota terrível para os russos ali, se ele fizer isso. Mas se o grupo Wagner realmente se retirar de Bakhmut nos próximos dias, isso ferraria completamente o Shoigu e o exército russo, uma vez que eles não têm conseguido avançar, né? Como eles veem que a carnificina é muito grande, eles não têm coragem de ir para frente, mandam o grupo Wagner em frente. Então, se realmente essa briga escalar dessa forma, pode ser que no dia 9 de maio os ucranianos acabem controlando toda a cidade de Bakhmut. De novo, ele está falando aqui da expectativa dele, eu não concordo, eu não acho que o grupo Wagner vai abandonar lá. Na verdade, a situação é tão crítica ali em Bakhmut que eu torço para realmente os ucranianos conseguirem durar até o dia 9 de maio, né? Vai depender de como é que foi a estratégia russa daqui até o dia 9. Ainda tem 8 dias, 9 dias, 10 dias ainda. Hoje é dia 30 primeiro, 2, 3 até dia 9. Então ainda tem um monte de dias aí, dá para fazer muita coisa. Se os russos continuarem com o ímpeto que eles estavam há alguns dias,
os ucranianos não vão ter alternativa que senão ceder aqui em Bakhmut. Não tem problema nenhum, não é uma grande derrota, é algo esperado. O objetivo que os ucranianos tinham ali de atritar as forças russas foi obtido, então não tem nenhum grande problema. Mas é lógico, seria simbolicamente muito ruim os russos conseguirem tomar Bakhmut até o dia 9 de maio. Eu acho que a ideia dos ucranianos é manter isso daqui até lá, e possível tá realmente difícil. Vamos ver o que acontece aí para saber o que está havendo, né? Então, esse documento aqui do Prigozhin fala justamente sobre a quantidade enorme de mortos que eles estão tendo lá em Bakhmut, implorando por munição, que precisam de munição e coisa e tal. E quem respondeu a isso foi o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra que iniciou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk. Ele fala aqui que, se nós descartarmos os sentimentos, o Prigozhin está, na verdade, ameaçando um mutim, né, um mutim militar, uma rebelião. Uma vez que a retirada das tropas e formação da linha de frente sem consentimento do alto comando é a definição de mutim e nada além disso, né? Eu leio que alguns mobilizados foram dados 5 anos por nada além do que fazer um abandono não autorizado da unidade. Mas o palhaço negro, com certeza, a lei não está escrita para ele, ele vive por definição. Nossa, o que ele está dizendo aqui é que, em tese, se o Prigozhin de fato tirar as tropas do Bakhmut, do grupo Wagner lá de Bakhmut, ele vai estar cometendo mutim. Isso, em tese, a pena é uma pena muito severa nos códigos militares, né? Certamente daria uma corte marcial, pode gerar até pena de morte. Mas, como ele está dizendo aqui, ele não acredita que nada vai acontecer com Prigozhin nesse caso, né? E ele ainda faz a comparação aqui que soldados que meramente se ausentaram da unidade rapidamente estão recebendo 5 anos de prisão por conta disso, né? E o Prigozhin falando esse tipo de coisa e não acontece nada com ele, né? Vamos ver, tomara. Nessa briga entre os dois, eu torço pela briga, cara. Quanto mais briga, melhor desse pessoal, né? Aqui tem um novo mapa aqui da região de Bakhmut, como a gente viu, esse mapa aqui está um pouco mais pessimista, né? Mas não está muito distante da realidade, não. Como eu falei, os ucranianos estão encastelados nessa região aqui, os russos estão nessa área toda aqui tentando avançar. Aqui, ó, eles tentaram tomar a área do colégio que tem aqui nessa região. Os ucranianos repeliram o ataque aqui, então, em tese, isso aqui não está definido ainda como sendo a área tomada pelos russos. Está aqui em claro, justamente sendo área que ninguém domina no final das contas, né? E vamos aguardar aí os próximos dias. A situação não está fácil em Bakhmut para nenhum dos dois lados, e essa batalha pode acabar sendo decisiva, não devido à importância militar de Bakhmut. Bakhmut simplesmente não é importante assim, mas apenas porque, do ponto de vista simbólico e dessa briga entre forças russas, isso pode desencadear algo bem mais sério ali na região, né? Igor Strelkov ainda fez um balanço do mês de abril, dizendo o que os russos conseguiram nesse mês de abril, né? Então, resultados militares de abril. O Bakhmut não foi torturada por um mês e o inimigo continua defendendo a parte oeste da cidade e a parte externa, mantendo a posição para permitir a contraofensiva em algumas das outras frontes nessa contraofensiva que está vindo aí. Wagner está sem sangue. A capacidade de ataque deles, mesmo com constante reposição de voluntários e unidades móveis pelo Ministério da Defesa, não foi capaz de completar a operação em abril. O moedor de carne de Bakhmut continua para ambos os lados, mas o inimigo resolveu sua tarefa, o nosso lado não. Próximo a Avdiivka, nossas tropas falharam e agora, devido a várias perdas muito pesadas, são obrigados a retrair, levando parte ou deixando parte das partes da região previamente ocupada, né? Em Marinka, como um todo, não houve mudança. Houve muita briga de puxa e empurra nas ruas sangrentas de lá, mas não teve nenhum sucesso efetivo, né? A conclusão geral é que o inimigo, no caso os ucranianos, né, foram capazes novamente de ter batalhas com sucesso para o seu lado, né, e ganhando tempo para a defesa estratégica. Em maio,
a campanha de verão deve começar com correr atrás dos ucranianos sem nenhum planejamento, e uma vez que nossos generais não são capazes de fazer nada diferente disso, né? Ou seja, ele está com uma visão bem pessimista sobre o que vem por aí, do que os russos conseguiram em abril, que de fato não conseguiram nada, né? Conseguiram avançar em Bakhmut, né? Seria injusto não dizer que eles avançaram ali em Bakhmut, mas não conseguiram tomar a cidade, que era o principal objetivo deles, pelo menos no mês de abril. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui mais algumas informações sobre essa briga do grupo lá do Prigozhin com o pessoal do comando militar russo, mas parece que ainda estão sofrendo problemas de munição e isso está impedindo uma ação mais efetiva do Wagner ali na visão do Prigozhin, né? Ele fala que o Prigozhin continua nos seus esforços para convencer os russos a irem para a defesa, né? O Prigozhin acha que é importante o exército russo estar na defesa porque a contraofensiva ucraniana vai ser sensível, vai ser muito importante agora, e aparentemente os russos não estão inclinados a isso, o que é uma boa notícia no final das contas. Aí ele fala mais sobre mais algumas movimentações políticas aqui, e também sobre o ataque em Sevastopol, mas isso a gente já falou no vídeo de ontem, não vale a pena a gente repetir aqui novamente, né? Bom, isso aqui é só uma curiosidade. Como eu falei ontem, parece que está havendo aqui em Varsóvia, onde eu estou nesse momento, está havendo uma evacuação de uma escola ligada à embaixada russa. E aí eu me inteirei um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui de verdade, né? O fato é, havia uma escola secundária, né, escola de ensino médio russo aqui em Varsóvia. Tipicamente era usada pela população russa que tem aqui, tem muito descendente de russo, tem muito russo que mora aqui em Varsóvia, ou pelo menos tinha até o início da guerra, né? Então tinha essa escola de ensino médio russo, mas essa escola já foi fechada. Então ela não estava funcionando mais. Porém, alguns funcionários dessa escola continuavam usando o prédio da escola. Estavam morando no prédio da escola aqui em Varsóvia, não queriam voltar para a Rússia, então ficaram ali no prédio, coisa e tal. E daí isso aqui é uma decisão de despejo normal. Então não tem nada a ver com a embaixada russa, não tem nada a ver com o corpo russo. Essa escola já tinha sido fechada. É uma escola que não tem ligação direta com o governo russo, embora seja uma escola russa, né? Seja uma escola para russos. Enfim, e aí o que a justiça aqui da Polônia determinou é justamente o dono do prédio pediu de volta o prédio, determinou o despejo, os russos lá não estavam pagando nada, tiraram tudo, inclusive, olha só, uma lavadora de roupa, os russos e suas lavadoras de roupa, né? Muito curioso isso. Enfim, é lógico, os russos estão revoltados com isso, estão dizendo que foi uma invasão polonesa à Rússia, não sei o que lá. Não foi nada, foi um caso civil clássico, só problema de gente que não estava pagando o aluguel, não estava pagando a ocupação do prédio e foi despejado, né? Aqui o impressionante engarrafamento na saída da Crimeia, né? A Crimeia, ontem vocês lembram onde teve a explosão aqui no depósito de combustíveis aqui em Sevastopol. Então isso assustou muita gente aqui, e aí mais uma vez os russos todos tentando fugir da Crimeia, fizeram filas enormes, né? Isso já está muito crítica a passagem pela ponte da Crimeia, porque os russos fazem questão de revistar todos os carros agora, temendo que os ucranianos façam alguma coisa, algum ataque similar àquele primeiro ataque com o caminhão explosivo, né? Então os russos fazem questão de inspecionar cada carro e com isso os engarrafamentos estão monstruosamente grandes aqui, né? Realmente alguma coisa bastante crítica ali. Bom, um meme que está circulando aí na internet e eu acho que vale uma explicação. É lógico, isso aqui é coisa de Rousseff, evidentemente, né, dizendo que não, um monte de gente dando apoio à Ucrânia. E o Sudão? Por que não apoiam o Sudão e coisa e tal? Sendo que, olha só que coisa, né? O Sudão é uma briga interna, são dois grupos que tem ali dentro, é a Força Rápida de Apoio e o Exército Regular do Sudão. É aquilo que eu falo. Existem várias guerras no mundo que tem realmente uma zona cinza. Eu não sei quem está certo ali no Sudão, realmente. Separar. Por um lado, é o pessoal que apoia o antigo ditador que governou o país até 2019. Aí esse antigo ditador foi tirado por um golpe de Estado, instalaram um comitê, aí teve um outro golpe dentro do comitê e um outro líder assumiu a partir de 2021.
Ou seja, tá essa briga desses dois lados, que são dois ditadores dos dois lados ali, não tem o que dizer, você não tem um ponto claro ali de quem está certo, quem está errado. E é isso que é diferente no caso da guerra da Ucrânia. É óbvio que quem está certo é a Ucrânia, quem está errado é a Rússia, não tem dúvida nisso daí. A Rússia reconheceu inúmeras vezes as fronteiras da Ucrânia, assinou inúmeros tratados de paz, se comprometendo a não atacar a Ucrânia, e, no entanto, invadiu a Ucrânia, invadiu o território ucraniano. É uma força externa, não teve esse papo de, não, de movimento separatista do Donbás, isso nunca existiu, na verdade. Isso é uma invenção russa, no final das contas. Então, fica claro por que tanta gente apoia a Ucrânia, porque a Ucrânia está certa. O Sudão, quem está brigando são duas pessoas dentro, dois grupos dentro do governo ali. Eu reconheço, uma coisa muito ruim, eu gostaria que não acontecesse. Quem é que está certo ali dentro? Olha, eu não sei, sinceramente. Não estou inteirado a fundo na política sudanesa para saber o que está acontecendo ali, né? Enfim, esse é o ponto. Esse é o ponto que é muito claro nessa história. A Rússia está 100% errada nesse caso da Ucrânia. Então é muito confortável para todos nós apoiarmos a Ucrânia. Por isso todo mundo está apoiando a Ucrânia. E não é só por ser confortável, né? Porque no final das contas é aquela visão. Se você abre mão de tratados e coisa e tal, e passa a se balizar meramente pela lei da força, se a pessoa tem um exército maior, ela tem o direito de invadir outro país, meu amigo, nunca mais a gente vai ter paz no mundo, porque vai ter sempre um ditador querendo criar um exército mais forte para tentar invadir o vizinho, nunca mais a gente vai ter paz no mundo. Quem acha que essa guerra é uma guerra lá na Europa, longe, que não faz diferença nenhuma, não está prestando atenção. Essa guerra é uma guerra crucial que vai determinar a geopolítica do mundo a partir daqui. É essencial que a Ucrânia chute a bunda dos russos e tire eles de lá para o bem não apenas da Ucrânia, mas de todo o mundo pacífico. A gente quer paz, a gente quer que os países cresçam e melhorem e tenham disputas, não tem problema não ter disputa, é normal, faz parte, mas disputas comerciais, disputas econômicas, tentar ser melhor economicamente que o vizinho. Guerra é que não, a gente já superou esse negócio, é um absurdo essa ação russa lá, né? Bom, e por falar em disputas econômicas, a Ucrânia está com um problema aqui com a Polônia no que tange a isso, né? A Polônia, os produtores de grãos aqui da Polônia estão acusando o grão ucraniano de chegar aqui com um valor muito baixo e com isso ter uma competição desleal aos grãos produzidos aqui na Polônia, né? Bom, eu não vou entrar nisso daí, se quem está certo, quem está errado, eu acho que disputa econômica, isso daí está tranquilo, a gente resolve. O fato eu não sei se tem muita razão isso daí, porque a maior parte dos grãos simplesmente passa por aqui e vai para a África, para vários outros lugares. A quantidade que é consumida aqui na Polônia é relativamente pequena, né? Enfim, está tendo realmente essa briga, não só a Polônia, mas vários outros países, embora apoiem a Ucrânia, tem muitos produtores receosos disso daí. E aí que eu falo para vocês a grande questão, né? Por que o Brasil acaba sendo tão prejudicado nesses acordos econômicos com a Europa? Exatamente por isso. Os produtores de agropecuários na Europa, eles têm uma força política muito grande. Eles conseguem influir muito nas decisões políticas e todos eles têm muito medo do Brasil. O Brasil tem uma capacidade de produção nessa área que é muito superior à da Europa, na verdade, né? E eu como brasileiro, acho isso injusto, porque, por outro lado, a Europa tem uma capacidade de produzir outros bens, principalmente tecnologia, muito maior do que a do Brasil. Então, o correto seria, não, deixa a Europa vender os produtos de tecnologia para o Brasil e o Brasil vende a agropecuária, né? Vende os bens agrícolas para a Europa, né? O justo seria isso. O ideal no mundo é que não houvesse barreira nenhuma para comércio, que o comércio circulasse e cada um produz o que é melhor. Mas infelizmente a gente ainda tem essa visão protecionista aqui na Europa e em outros lugares do mundo também, né? Bom, hoje, em 1945, né, nesse dia 30 de abril, foi o dia que o Hitler se suicidou. Putin, fica a dica, tá? Fica a dica, olha só, podia aproveitar a comemoração e já fazer a mesma coisa. E, bom, por último, as Forças Armadas Ucranianas anunciaram que tem dúzias de pilotos prontos para operar o F-16. E vamos ver se vai aparecer F-16 no campo de batalha, porque seria algo bastante possível, né? E eu falei para você isso, eu cantei essa pedra. Já tem piloto ucraniano sendo treinado lá nos Estados Unidos desde o ano passado no F-16. O pessoal estava falando agora, não, vamos começar a treinar e coisa e tal. Eu acho que era muito para não dar a dica de que essa arma seria fornecida à Ucrânia em tão pouco tempo. Será?
Vamos ver esse assunto, vamos acompanhar. A gente não tem evidência ainda, não tem nada na prática, mas tudo indica que vai ter alguma coisa nesse sentido. Vamos aguardar para ver como é que vai continuar essa contraofensiva aqui. Então, mais uma vez, o vídeo de amanhã vai atrasar um pouquinho em relação ao normal, mas vai ser feito lá na Ucrânia, lá em Kiev, hein? Espero vocês amanhã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.